Começa a partir de agora, pela TVI, canal 24.2, o programa Central de Política. Neto Terra Branca. Boa noite para você que acompanha a TVI, canal 24.2 e também no YouTube TVI Oficial. Começa a partir de agora o seu programa, o nosso programa Central de Política na TVI. E claro, lembrando que este programa tem a produção do Departamento de Jornalismo do Central de Política, a produção responsável do nosso colega Gilvan Rodrigues, o diretor é o Everton Araújo, o diretor desta emissora é o senhor Barbosa Filho. E nos comentários aqui comigo, Dr. Rui Correia. Boa noite, Dr. Rui. Boa noite, Neto. Boa noite especial à nossa audiência. Então tá aí para você que acompanha o programa Central de Política, hoje, 10 de junho do ano de 2026, já chegando próximo aí do São João, dança muito forró e claro, com certeza, a nossa TVI terá uma programação especial para você que está aí do outro lado, você que está nos assistindo, você telespectador e também internauta, que a gente está na TV e também no YouTube. Aproveita e segue as nossas redes sociais, @TVI Oficial, @Central de Política, ou segue também no YouTube, TVI Oficial e, claro, TV Central de Política. Você vai encontrar todas as informações que você precisa. E acessa também o www.tviplay.com.br, como também o www.centraldepolitica.com.br. Doutor Rui Correia, o cenário eleitoral na Bahia continua quente, doutor. E durante esta semana, o ex-prefeito da capital baiana e pré-candidato ao governo da Bahia teve que retornar após ter uma turbulência em um voo. E o ACM Neto, doutor Rui, postou em suas redes sociais aquele momento difícil que ele passou. Juntamente estava ele, o deputado Nelson Leal, João Roma, Roberta Roma e outras autoridades políticas. E naquele momento, o governador Jerônimo Rodrigues, assim que ficou sabendo, postou em suas redes sociais aquele momento ali, saudando, né, a vida do ACM Neto, que nada teria acontecido. E aquilo ali repercutiu demais nas redes sociais, porque o ACM Neto também, doutor, foi até o Instagram do Jerônimo Rodrigues e agradeceu a preocupação e, claro, as palavras do governador. Isso demonstra, doutor Rui, um amadurecimento na política? Demonstra, sobretudo, maturidade, né? Civilidade. A política, os políticos não são inimigos, são adversários, divergem nas ideias, nas propostas, mas não são, adversários filhos de iguais, né? São pessoas educadas, o sentimento, a expressão do governador mostrou a sua maturidade política, assim como o ex-prefeito de Salvador, ele também foi muito correto à medida que ele agradeceu aquele gesto de solidariedade. Até porque, Neto, a gente ainda tem na memória uma tragédia eleitoral, né? Que está lá atrás, mas foi a tragédia de Clério Sandade que gerou, por exemplo, possibilitou naquela data a eleição de João Duval Carneiro. Então, foi na época uma tragédia, mexeu com a política, com os políticos, e o fato de Neto, ACM Neto, ter passado por esse, digamos, trauma, e mais não acontecendo nada, graças a Deus, é uma coisa que, de qualquer forma, eleva e mostra que os políticos que têm maturidade sabem fazer política e sabem ser também amigáveis. Então tá aí, para você que está acompanhando o programa Central de Política aqui na TVI, lembrando também que todo sábado, de 8 às 10 da manhã, nós estamos com o programa Central de Política na Rádio Interativa FM, qual mando um abraço aí para os amigos, um abraço Fábio Ferreira, Silmara Souza, o Evandro Lima, o Jojoca, o Ney Amaral, o Gilvan Lima, também ao Jarles Soares, a toda a equipe da Rádio Interativa FM que está aí
nos acompanhando, está sempre aí nos municiando de informação. Dr. Rui Correia, trazendo mais informações aqui, onde na última sexta-feira, o atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, abandonou a entrevista de um programa da NBC, que foi gravada na última sexta-feira, dia 5, exibida no domingo. Após ser pressionado pela jornalista e apresentar provas sobre alegações de fraude eleitoral durante a conversa, Trump voltou a afirmar que as eleições recentes teriam sido manipuladas, mas não apresentou provas. Isso daí, doutor Rui, deu o que falar, porque o Trump, né, chamou a jornalista, você é corrupta ou estúpida. Trump xinga a jornalista na NBC após ser cobrado por provas por fraude eleitoral. E vamos assistir o vídeo, e não sai daí não, que o Dr. Rui vai comentar logo após o vídeo aí dessa parte da entrevista. Election was rigged. It was a dirty election, and it's happening again right now in California. It's happening right now in California. Right now, it's look at what's happening in California. It's 4 days in California. It's no, they're not. They're dropping fast because it's a rigged election. Let me tell you, it's 4 days. And they aren't even close to coming up with it. You know why they're doing that? Because they're cheating on the election. Do you have evidence to support that? All I have to do is look. All I have to do is look. That's not evidence. And I listen to people, and let's see what happens. But, sir, that's not evidence. Continue. You're either crooked or you're stupid. You play right into their hands with this rap. You know that these elections are rigged. Your network knows that they're rigged. You know that you have more evidence. There's more evidence than ever presented. Let's talk your about elections in this country. We're like a third world country. Your elections are crooked, and you're crooked, and Meet the Press is crooked, and so is ABC and CBS and CNN. But Mr. President, you're one-sided crooked networks. Right? Let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time. Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin. I've sat in the rain with you. I know. I've sat in the rain with you for an hour, on and off in the rain, and I've given you enough time. You ought to straighten out your country can never be great with a dishonest. Listen, we traveled all the way to Wisconsin for this interview. Doutor Rui, o clima esquentou com o Donald Trump. Foi Donald Trump sendo Donald Trump, doutor Rui? Donald Trump sendo Donald Trump. Não tem mais o que comentar. Grosseiro, né? Ele estúpido, misógino. E o mais lamentável até hoje, lá eu comentei no programa de Fábio, o fato de que mais repercute é os Estados Unidos hoje, ele está barrando, está fazendo uma Copa lá, é um dos países que está dividindo a Copa, e ele está constrangendo as seleções, a atleta, quando você sabe, Neto, que a Copa do Mundo, no modelo original da FIFA, é uma harmonização, digamos assim, é uma congratulação entre os países, é uma festa, digamos, até cívica, no sentido de aglutinar as pessoas de todo mundo. Então, você colocar uma Copa do Mundo num país que restringe, recentemente, ontem, por exemplo, eu ouvi de que os Estados Unidos tiraram a carga de ingresso destinado ao pessoal do Irã. O Irã, coincidentemente, só pode ficar nos Estados Unidos, a sua seleção, permanecer num país, só no momento que eles chegam para jogar e tem que voltar. Quer dizer, como é que você recebe? Que país é esse? É o país campeão do mundo em democracia? Então, é isso que incomoda e é isso que a gente tem que registrar. Lamentavelmente, o país tido como um país da liberdade, hoje é o país das repressões e é o país que o presidente não respeita nenhuma jornalista. Então tá aí, esses são os comentários cirúrgicos. Gilvan Rodrigues, Everton Araújo, Barbosa e Rafa. Também mandar um abraço aí para o nosso colega aqui da casa aqui, o Val Cabral, e também ao nosso colega Joab Paiva, que terminou este programa, líder de audiência, aqui o Joab Paiva. Um abraço, viu, Joab? E toda a equipe que compõe aí. Lembrando também que 2 vezes na semana o Everton pode até soprar aqui no ouvido aqui, terça e quinta a Larissa. É isso mesmo, Everton? É só
terça e quinta, Larissa Araújo, aqui no programa TVI News. E os outros dias da semana, segunda, quarta e sexta, é com o Joab Paiva. Um abraço, viu, Joab? E sucesso na caminhada. Sei que saiu aqui da TV e está nos assistindo. Doutor Rui, trazendo mais informações aqui, onde a Câmara de Coaraci rejeita contas do ex-prefeito Jadson Albano por 8 votos a 3. A Câmara de Vereadores de Coaraci rejeitou por 8 votos a 3 a conta do ex-prefeito Jadson Albano referente ao exercício de 2019. Os parlamentares acompanharam o parecer do Tribunal de Contas dos Municípios, TCM, que opinou pela desaprovação das contas do ex-gestor. Com a decisão, o Legislativo Municipal Jadson Albano poderá ser enquadrado na hipótese de inelegibilidade prevista pela lei da ficha limpa, que pode impactar seus planos políticos para 2026. O nosso Central de Política, assim que nós postamos esta matéria, entramos em contato com o ex-prefeito e o ex-prefeito e sua defesa afirma que a rejeição das contas não gera inelegibilidade. Em nota encaminhada ao Central de Política, o ex-prefeito de Coaraci, Jadson Albano, rebateu a informação que estaria inelegível em razão da reprovação das suas contas referente aos exercícios de 2019 pelo Tribunal de Contas do município e pela Câmara. Em nota, ele atribuiu a reprovação das suas contas aos débitos e às obrigações herdadas de gestões anteriores, especialmente o elevado endividamento do município ao pagamento de precatórios acumulado ao longo dos anos. A defesa do ex-prefeito classifica o caso como um episódio de perseguição política. Os advogados afirmam que a situação não gera inelegibilidade automática, uma vez que as irregularidades apontadas não decorrem exclusivamente de atos praticados durante a sua gestão, mas também de passivos históricos assumidos pela administração municipal. Aí eu pergunto a doutor Rui, o senhor não só como comentarista político, mas também como advogado, como o senhor vê essa situação do ex-prefeito de Coaraci, Jadson Albano? Veja, Neto, a defesa eu não conheço o processo e eu tenho muito cuidado em comentar um assunto, uma matéria que eu não conheço. Agora, via de regra, a rejeição pelo tribunal é uma rejeição técnica. E se a Câmara acompanha, ela consolida. Agora, tem que se entender também que nem todo ato de rejeição ou nota técnica gera a inelegibilidade. O que gera a inelegibilidade são atos de improbidade, que o próprio tribunal, quando gera o seu parecer técnico, ele discrimina se aquele ato de rejeição está enquadrado na lei de improbidade administrativa. Agora, um outro aspecto é que se a Câmara acompanha o parecer técnico, não cabe ao prefeito dessa decisão política, da decisão política, recorrer. Agora, se, por exemplo, quando chegou o parecer, a tramitação não ter obedecido o contraditório à ampla defesa, pode ele sim buscar o judiciário no sentido de desconstituir a decisão. Então tá aí, esses são os comentários cirúrgicos de Dr. Rui Correia. Daqui a pouquinho nós já vamos trazer aí essa situação envolvendo Dr. Rui ainda sobre o cantor Flávio José, que resolveu cancelar todos os shows na Bahia depois de um acordo que havia entre o Ministério Público e também as prefeituras sobre o teto, para gasto com atrações musical. E dentro desse contexto, só para o Dr. Rui e para você que está em casa poder acompanhar, você também que está no trabalho, onde você estiver, né, Dr. Rui, que nós somos uma TV, não só apenas a TV que você ligou aqui, e assistiu, sentado no sofá da sua casa, você também assiste no celular. Somos uma televisão também de bolso, né, Dr. Rui? Que acompanha você onde você estiver. E ainda sobre essa situação, Dr. Rui, o Ministério Público tinha pedido uma reunião com o Flávio José para poder tratar sobre o possível cancelamento dos shows ou até mesmo entrar em uma negociação de valores dos shows do Flávio José aqui na Bahia, já que havia um teto. E esse acordo não conseguiu
né, na verdade essa conversa não conseguiu entrar em um acordo que pudesse ter o Flávio José que faz parte da cultura nordestinas e baianas, que apareça outras bandas, mas o Flávio José, Alcimar Monteiro e outras atrações fazem parte, e nós vamos assistir o que disse o Flávio José essa semana em um pronunciamento. Vem de lá, Everton. Olá, minha gente, eu estou aqui radiante, estou muito feliz, foi um final de semana maravilhoso, fizemos sexta-feira o Forró Caju em Aracaju, ontem a gente fez à tarde lá em Galante, aqui perto de Campina Grande, a Casa de Compadre, e depois à noite a gente fez Clube Campestre, também em Campina Grande. Cheguei de viagem agora em casa e acabei percebendo que vocês estão me presenteando com 1 milhão de seguidores. Muita gratidão, que Deus abençoe a todos, que tenham um São João maravilhoso. E estou muito feliz com isso, viu? 1 milhão de seguidores, muito obrigado! Foi só para trazer aí sobre a questão do Flávio José, onde ele agradece, eu fiz questão de trazer essa questão de 1 milhão de seguidores, porque são poucos forrozeiros que tem essa marca do Flávio José, né? E quando a gente traz para poder, e eu digo isso, é também uma análise para o senhor ver, né? Que o bom forró ainda permanece grande, né? E a prova daí que o Flávio José bateu cerca de 1 milhão de seguidores, ou seja, 1 milhão de pessoas que tem que gostam daquele ritmo. Aí eu gostaria de saber, doutor Rui, como você vê, né? Esses cancelamentos de um show tradicional como o de Flávio José, por conta que há um acordo com o Ministério Público, e acordo tem que ser respeitado, né, doutor Rui? Mas a gente percebe, e aí vamos fazer uma crítica direta, que outros municípios, eu digo isso em toda a nossa Bahia, bandas que não fazem parte do São João e que tocam no São João com valores absurdos, e a gente não vê o forró autêntico tocando nessas outras festas que não tem nada a ver com o período junino, doutor Rui. Pois é, Neto, são duas coisas, no meu ponto de vista, distintas. A primeira, há o forrozeiro, né? E há o sertanejo. Agora, veja, o que há na Bahia, o que houve, foi uma nota técnica formulada, né, junto do Tribunal de Contas, junto com o Ministério Público de Contas, que atua no Tribunal de Contas do Estado e dos municípios. Agora, veja, Neto, eu particularmente gosto de Dorival. Eu vi que a reclamação dele é por conta do sertanejo, que tem cachês altíssimos, tal, assim e assado. Mas veja, o que eu defendo e defendi hoje no rádio é que, por exemplo, o Estado, quando eu me refiro ao Estado, eu digo a Prefeitura, o Estado, no caso a Bahia, e a União, eles têm que fomentar a cultura. O Estado tem que fomentar a cultura, mas a cultura popular. Veja, o próprio Dorival, ele tem razão quando, por exemplo, o Lima, né, Gustavo Lima, cobra 1 milhão. Agora, imagine, quantos shows aqui na Bahia já foram cancelados em municípios de ponto 0,6 que recebem 4 milhões de receita por mês. Bruto. Quando você vê um cantor desse, 700 mil, 800 mil, numa pequena comunidade, ele pega esse dinheiro e leva para fora. Ele não precisa. Ele é, por exemplo, Gustavo Lima, ele é um cantor que ele pode botar 50 mil, 60 mil num show dele. Em média, um show desse é 300, 500 conto. Então, quase milhões. Né? Então não tem por que o poder público ficar bantando. A obrigação do poder público é com a turma da periferia, a cultura da periferia, certo? É com os artistas artesanais. É isso que é o papel. E não fomentar, por exemplo, grandes shows, né? Eu não vou citar nome, mas grande show com grade de cantores, de, por exemplo, 10 milhões numa festa de 3 dias. Certo? Essa turma toda vai pegar o dinheiro, não vai girar aqui. Né? Ele vai pegar, vai embora, vai para a terra dele, esse dinheiro vai dividir com o empresário. Então, é o que eu falo. Então, se quer fazer grandes shows, Gustavo Lima, Dorival, todos eles são capazes de fazer grande. Então, que faça
como empresário. Eles mesmos têm equipe, eles mesmos têm empresa que pode patrocinar e não ficar nas tetas dos governos. Então, a minha crítica não é a qualidade, veja, nem do sertanejo, nem do forró, mas dos valores estratosféricos para 1 ou 2 dias de festa numa pequena comunidade que, às vezes, falta o esparadrapo lá. O prefeito, às vezes, atrasa o salário do mês para fazer uma festa dessa, por conta, exatamente porque agrega, atrai gente e tal, mas não vejo isso como uma coisa boa, exatamente, para os pequenos municípios, que não tem evidência. Mas tem a Bahia Tussa, o governo do Estado, tem emenda parlamentar, uma outra distorção. A emenda parlamentar, para mim, ela não cumpre um papel quando você manda 9 milhões para cá para poder contratar artista de 1 milhão. Então, é um dinheiro que desvirtua o papel de uma emenda parlamentar. Então tá aí, esses são os comentários cirúrgicos de Dr. Rui Correia, para você que está acompanhando aqui a TVI, canal 24.2. Aproveitar e mandar um grande abraço aqui para os nossos amigos que estão acompanhando aqui. Um abraço, Daniel Tami, Marcelo Cafuringa, também o jornalista Derivaldo Benedito está aqui acompanhando também. Um abraço para vocês. Aproveitar também para mandar um abraço aí para os amigos que nos acompanham na cidade de Ilhéus. Um abraço, amigos Iris Castro e toda a sua família, sempre acompanhando aqui o nosso programa. Programa especial demais. Não sai daí não. Continua aqui no canal 24.2. Pode ter certeza que o 24.2 é notícia, né, doutor Rui? E principalmente política. Trazendo mais informações, doutor Rui, onde o fundo partidário de 2026 terá, rapaz, é o que a gente trouxe, doutor Rui, no último sábado. Isso daqui é uma visão, é uma opinião minha, né, que é dar um tapa na cara da sociedade quando se coloca tanto dinheiro no fundo partidário. E ninguém venha para cá me dizer que o fundo partidário vai trazer igualdade, porque quem manda no fundo partidário dos partidos são os grandes caciques. Seja ele partido de direita, seja ele partido de esquerda, do centro de direita, seja qual for. Quem manda é os grandes caciques. Você quer ver que o que nós estamos falando aqui é verdade? Manda o presidente do seu bairro sair candidato a deputado estadual ou federal para ver quanto ele recebe e quanto esses filhos, netos, sobrinhos, afilhados, apadrinhados desses grandes caciques, quanto cada um vai receber. E aí você vai tirar a prova dos 9, doutor Rui. Inclusive, doutor Rui, trazendo aqui mais informações, onde terá aí cerca de 4,96 bilhões do fundo eleitoral do financiamento de campanha. E sabe quem lidera, doutor Rui? O PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que hoje tem o Flávio Bolsonaro como pré-candidato a presidente da República, onde receberá 881,7 milhões para financiamento da campanha deste ano. O valor equivale, né, a 4,96 bilhões do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O Partido dos Trabalhadores ficará com 615 milhões, 12,40 do total. Em seguida aparece União Brasil, né, com 526,2 milhões, o PSD com 421 milhões, o PP com 417 milhões, MDB com 400 milhões, Republicano com 348 milhões, Podemos com 246 milhões, PDT com 169 milhões e PSB com 152,3 milhões. Junto às siglas adquiridas, mais aquinhoadas, ficarão com 84,2 de todo o fundo eleitoral de 2026. É brincar com a população. E aí, doutor Rui, a gente tem que fazer aqui uma crítica direta, e eu sei que algumas pessoas podem não gostar, mas não tem problema nenhum se as pessoas atingidas com os nossos comentários não gostarem. O espaço está aberto aqui para discordar ou concordar, que é uma distorção, doutor. E esses mesmos políticos que se dizem ser contra o Bolsa Família receberão a maior fatia, que é do fundo partidário. É uma distorção
e uma hipocrisia diante do discurso, né, doutor Rui? Pois é, aí você pode verificar, Neto, que são duas coisas, né? Há o fundo partidário, esse serve, por exemplo, para bancar o vereador do Rio de Janeiro, que vai ser candidato lá em Santa Catarina, é o Carlos Bolsonaro, que recebe hoje do partido do PL 38 mil, Michele, que recebe 41 mil, o próprio presidente, o Bolsonaro, também é bancado, quer dizer, o fundo partidário para bancar essas pessoas da elite. É uma excrescência. E ainda tem o fundo eleitoral, que são outra coisa distinta. O fundo partidário, em tese, seria um dinheiro para que os partidos se estruturassem com funcionário, sede digna, mas que é desvirtuado por conta exatamente disso aí que você coloca. Porque quem manda é a direção partidária e eles têm autonomia para dizer aonde vai botar, com quem vai botar e por que vai botar. É uma excrescência, né? E quando a gente lembra que quando o financiamento era privado, toda aquela chiadeira, botaram o fundo público para a campanha. Só, Neto, que isso não resolveu, porque o financiamento privado continua, embora ele não apareça nas planilhas das prestações de conta junto à Justiça Eleitoral. Então tá aí para você que está acompanhando o Central de Política, nós vamos ao nosso bloco comercial. Daqui a pouquinho tem comentários sobre pedido de cancelamento de pesquisa, né, doutor Rui? E outros assuntos aqui no Central de Política. Nós vamos tomar uma aguinha geladinha e nós voltamos já já. Estamos apresentando Central de Política. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós
nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Voltamos a apresentar Central de Política. Neto Terra Branca. Aí para você que acompanha o Central de Política na TVI, canal 24.2, meu muito obrigado para você nos 4 cantos da nossa Bahia e, claro, do nosso Brasil e também no mundo, você que nos ouve aí através do YouTube, você também que nos ouve, nos assiste, na verdade, doutor Rui, ouve lá na rádio. Todo sábado, Central de Política, na Rádio Interativa FM, um abraço para vocês aí. Everton, vamos trazer aí, para quem está nos acompanhando, essa semana rolou confusão referente à pesquisa, né, da Verita, que tem pesquisas barradas em 8 estados e Distrito Federal. Vamos trazer aí o Salles Nafes, ele que é de Macapá e vai comentar sobre o assunto. 8 estados e o Distrito Federal. Esse é o número de lugares no Brasil onde o Instituto Veritá, o mesmo que divulgou nesta terça-feira números que seriam a intenção de votos para o governo do Amapá, teve pesquisas barradas pela Justiça Eleitoral. Portais de notícias em várias partes do Brasil revelam decisões suspendendo a divulgação de pesquisas do Veritá no Espírito Santo, Alagoas, Piauí, Distrito Federal, Pernambuco, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná. Também há processos contestando a metodologia do Instituto em Sergipe, Minas Gerais e São Paulo. A decisão mais recente ocorreu na semana passada, no dia 27, quando o PSB conseguiu suspender na Justiça a divulgação da pesquisa para o governo do Distrito Federal. Além de falhas na aplicação de questionários, o partido aponta informações que seriam inconsistentes no registro da pesquisa no próprio sistema da Justiça Eleitoral. Na Bahia, o 10º estado onde o Veritá é alvo de ações, o caso foi remetido ao Tribunal Superior Eleitoral. Aqui no Amapá, o Instituto afirma que o ex-prefeito afastado a pedido da Polícia Federal e que já foi alvo de 6 operações, Antônio Furlan, do PSD, teria o dobro das intenções de voto do atual governador Clécio Luiz, do União Brasil. Eu fico por aqui sempre conectado com você. E, doutor Rui, a pesquisa Veritá e também o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nunes Marques, determinou na segunda-feira a suspensão de uma pesquisa eleitoral que apontava queda no desempenho de Flávio Bolsonaro após revelações do áudio. A pedido do PL, Nunes Marques decidiu monocraticamente que o Instituto Atlas Intel não pode mais divulgar o resultado daquela rodada de pesquisa realizada em maio, logo após a revelação da conversa. A decisão do ministro diz que a inclusão de perguntas sobre o escândalo do Banco Marte configura contaminação metodológica. Doutor Rui, até o nome é até bonito e diferente, né, doutor Rui? Contaminação metodológica. Como você vê esses 2 balanços dessas 2 pesquisas, que é a Atlas Intel, que até o momento não teria nenhuma pesquisa, pelo menos que tenha sido divulgado, suspensão em nenhum do estado, principalmente aqui na Bahia, como também tem a Veritá, que já vem há um certo tempo tendo suas pesquisas, como aconteceu aí em 8 estados, tendo suas pesquisas canceladas, doutor Rui. Olha, Neto, com relação à Veritá, não precisa falar mais do que já foi colocado aí no áudio. Agora, veja, a Atlas Intel é considerado um dos melhores institutos de pesquisa do Brasil. E ontem eu estava lendo a análise dos especialistas, todos dizem que é uma pesquisa perfeita. Aonde é que está o ponto fulcral? É que depois das perguntas técnicas, ao final, a Atlas apresenta o vídeo, o áudio de
o Flávio com o Vocaro. Já no final, só para ver o que isso impacta. Isso, sob a análise do especialista, não contamina. Agora, o que as pessoas, os especialistas, os críticos, inclusive ministros do STF, acham que, na verdade, o que houve aí foi um pagamento, uma troca. Até porque foi Flávio, à época, o padrinho da indicação de Cássio para o STJ. Então, alguns ministros, hoje, inclusive, eu vi com alguns colunistas que checaram com alguns ministros, estão preocupados com essa dupla lá no TSE, o Cássio e o Mendonça. Então, o STF está de olho porque a grande questão, a grande preocupação do STF é com relação às fake news e o uso da inteligência artificial nas eleições. Então, o STF está de olho em cima exatamente para garantir a integralidade das eleições e que essas eleições não sejam regidas por meio de fake news. Doutor Rui, para a gente poder concluir essa parte aqui das pesquisas eleitorais, foi publicado hoje a pesquisa da Quest, né, pelo Instituto Genial Investimento, e essa pesquisa foi realizada entre o dia 5 a 8 de junho de 2026, e o número dessa pesquisa, deixa eu olhar aqui, Neto, é a Justiça Eleitoral BR 07661/2026, é o número do registro, que traz aí: Lula abre 10 pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro no primeiro turno. Com a avaliação da gestão, desaprovação do governo Lula está 48 e aprovação 47 de intenção de voto. No primeiro, Lula abre 10 pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro, com 39 contra 29. No segundo turno, Lula lidera as simulações, registrando 6 pontos de vantagem. No confronto direto com Flávio, Lula vai para 44 contra 38. Como você vê o resultado dessa pesquisa, doutor Rui? Só para complementar, né, a pergunta, a resposta anterior, então, do ponto de vista estratégico, né, o fato de a campanha de Flávio ter impugnado a pesquisa da Intel significa um tiro no pé, porque ele impugnou, isso cheirou um interesse maior da população. Então, gerou mais repercussão do que ele queria evitar, porque a pesquisa já estava publicada. Então, um tiro no pé, ausência de estratégia política, erro mesmo. Agora, a pergunta que faz sobre a sua segunda pergunta, da Quest, é se Flávio também agora vai fazer a impugnação. Esses são os comentários cirúrgicos, Derivaldo Menezes, doutor Rui Correia, e ainda com a pimentinha. São exatamente agora aí para você que está nos acompanhando. Um abraço. Vamos bater um papo agora com João Carlos Pádua de Andrade. Ele que é economista, doutor em desenvolvimento e meio ambiente, professor titular do Departamento de Economia da Universidade Estadual de Santa Cruz e do curso de pós-graduação e especialização em economia e das sociedades cooperativas daquelas instituições. É coordenador do escritório de projeto da UESC e coordenador de planejamento espacial marinho do Nordeste. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa e boa noite para o senhor. Boa noite, agradeço o espaço da TVI, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Professor, o centro, né, trazendo aqui o escritório, lembrando que o escritório de projetos de extensão do consultório de consultoria da UESC completa 30 anos em novembro de 2026. Como surgiu a ideia de criar esse escritório da UESC e quais eram os objetivos iniciais? Bom, são 30 anos já de batalha, esse escritório de projetos foi criado lá em 1996. Na época eu era estudante de economia e eu participei como um estagiário, bolsista, e os idealizadores profissionais oriundos da CEPLAC, que eram professores da UESC, né? O professor Raimundo Bonfim, que é uma referência que a gente tem. Então, naquele momento a ideia é que o escritório de projeto pudesse elaborar projetos para alavancar a região. Projetos que financiaram grandes empreendimentos aqui da região, né? Na época do PRODETUR, o Programa de Desenvolvimento do Turismo, nós elaboramos vários projetos
que financiaram empreendimentos hoteleiros na região. E a partir de 2012, eu já como professor da instituição, assumi a coordenação, estou lá há 14 anos, e nesses 14 anos a gente tem buscado diferentes ações, principalmente trabalhar com duas cadeias produtivas extremamente importantes para a região, bioeconomia e economia azul, que são as duas grandes vertentes que a gente tem hoje a nível de mundo. A bioeconomia do sul da Bahia é incomparável com outras regiões, assim como a economia azul, ou seja, todas as atividades produzidas no oceano, turismo, pesca, atividades relacionadas à exploração de petróleo, gás, mineração, todas essas atividades ela tem uma importância muito grande para o nosso dia a dia. Quais foram os principais marcos, professor, da trajetória da EPEC ao longo dessas 3 décadas? Então, dentro dos projetos, hoje eu acho que um marco que está sendo muito importante, que é o atual, o EPEC conseguiu mobilizar 8 estados do Nordeste, 8, que o Maranhão faz parte da região Norte, então 8 estados para elaborar o planejamento espacial do Oceano Atlântico. Então são 2.900 quilômetros de faixa litorânea, com 200 milhas náuticas para dentro, e a gente está fazendo todo o planejamento desse oceano. Ou seja, todas as atividades nós estamos ordenando para que nós possamos ter um processo de desenvolvimento mais humanitário, economicamente saudável e que seja ambientalmente vivo. Então tá aí, esse é o programa Central de Política na TVI, canal 24.2. E nós estamos conversando aqui com João Carlos Pádua de Andrade, ele que é professor, e o Dr. Rui tem uma pergunta, Dr. Rui Corrêa. Hoje, né, eu tive o prazer de participar de uma mesa lá na Interativa com o Fábio, e foi ótimo, né, porque o professor traz uma questão, aliás, da visibilidade, que poucas pessoas, projetos, programas da academia, aquela academia interagindo com a sociedade, com aquelas pessoas, digamos, com projetos inclusivos. Então, eu queria, o professor, então, que o senhor detalhasse, por exemplo, a participação da UES, via seu departamento, com relação à questão do cacau, a transformação, a agregação de valores. Muito bem, Rui. Como eu falei, duas cadeias produtivas, né? Uma é a bioeconomia. E a bioeconomia do sul da Bahia, ela tem uma matriz muito forte, muito evidente, que é o cacau. E principalmente o cacau produzido sobre as copas da Mata Atlântica, de árvores da Mata Atlântica, no sistema que a gente conhece bem aqui, que é o sistema Cabruca. E a gente tem lutado e ajudado as comunidades produtoras, ou seja, cooperativas, associações, a melhorar o seu processo produtivo, através de projetos, captação de recursos para estruturação de cooperativas e associações. E agroindústrias sendo produzidas, indústria de chocolate, nesse processo todo a gente ajudou a criar, buscando fortalecer e verticalizar a produção do cacau, né? Professor, só para complementar, eu vi hoje de manhã, por exemplo, um ouvinte endereçou uma pergunta contestando ou fazendo alguma crítica à importação do cacau. Agora, eu queria que você, porque as pessoas às vezes, o cacau tal, eu queria saber o seguinte, a nossa produção atual de cacau, ela atende à demanda da indústria moageira ou é necessária essa importação? Se a gente for considerar a produção do Brasil, né, do país como um todo, e considerar também a capacidade, a demanda de moagem pelas indústrias, a gente não teria necessidade de importação do Brasil como um todo, né? Porque as indústrias moageiras têm uma demanda em torno de 250 a 300 mil toneladas por ano, enquanto que nós produzimos a nível de Brasil, ou seja, o Pará, a Bahia e o Espírito Santo e outras regiões, a gente tem uma capacidade de atender a essa demanda, tá? Entretanto, como as indústrias moageiras principais, as 3, estão em Ilhéus, se a gente considerar o que é produzido na nossa região, ou seja, no nosso território litoral sul da Bahia, aí a gente pode ter sim um gap, ou seja, onde a demanda da indústria é maior do que a oferta produzida localmente. Entendeu? Então são 2 cenários. O primeiro é quanto a gente produz a nível de Brasil, de cacau, e quanto a gente produz a nível regional, comparado à demanda das indústrias. O cacau amazônico, ele vai para onde? Não vem para a indústria moageira nacional?
Considerando, parte vem para a nossa demanda aqui, então a gente tem, se toda a produção vem para as 3 maiores indústrias, ou seja, o processo de moagem do cacau no Brasil é feito principalmente, cerca de 90% é feito em Ilhéus, né? As 3 grandes moageiras estão em Ilhéus e uma outra está em São Paulo, né? Uma menor. Então, considerando a demanda delas 3, você tem uma capacidade produtiva do Brasil que supera a demanda dessas indústrias moageiras. Só mais uma pergunta, Neto, porque isso é importante. Recentemente saiu aí uma denúncia com relação à biofábrica, de que a biofábrica, como é que chama? Tem um nome, né? O vírus do mosaico. Hein? O vírus do mosaico? Não, o vírus do mosaico, mas a planta tem um nome, né? Tem uma terminologia que não estou... A universidade trabalha também com essa, por exemplo, com pesquisa sobre o mosaico? E ele já tem sinais que o mosaico já está aqui? Bom, a gente trabalha muito com a questão da economia, né, da produção. Essa parte técnica científica fica muito a par da biofábrica. Então a gente não tem domínio sobre como é esse vírus, quais são as variáveis dele. Então a gente não tem instrumentos legais para dizer, esse vírus tem esse potencial ou aquele outro. Temos colegas trabalhando pesquisando sobre ele. Só que você sabe que pesquisa, para ser bem apurada, ela necessita de determinado tempo. A gente não pode ter de imediato uma solução. E como a gente é cientista, a gente precisa ter os dados bem apurados para a gente dizer existe ou não existe o vírus. Professor, inclusive o senhor vem trazendo aí sobre a questão do cooperativismo e outros pontos. Como a população, eu digo isso, um exemplo aqui, tem Derivaldo Benedito que tem uma fazenda lá em São José da Vitória. Como essas pessoas têm acesso para poder conhecer um pouquinho do trabalho de vocês? Bom, a gente está no escritório de projetos da UESC, PEC, né? Nas redes sociais é fácil nos encontrar, e a gente está disponível a ajudar todas as associações e cooperativas que trabalhem com alguma geração de emprego e renda. E o nosso trabalho consiste em quê? Em ajudar essas associações a elaborar o projeto para captar recursos. Recursos de quem? Você tem uma série de editais, tanto público, do governo federal, governo estadual, como de empresas privadas. Hoje mesmo, nós, a caminho daqui, nós recebemos um edital gigante de uma empresa petroleira que está com edital aberto para recursos, aproveitamento de óleo de cozinha. Ou seja, você reaproveitar isso, fazer o resgate. E focado especialmente onde? Estado de São Paulo e Bahia. Então é um edital grande para que associações que trabalhem com resíduos sólidos e líquidos possam concorrer a esse edital. E aí o que é que a gente faz? Primeira coisa que tem que ter, a associação ou cooperativa necessita estar com toda a sua documentação regular, estatuto, contrato social, documento da direção e as certidões negativas em dia. Com isso, é só nos procurar no escritório que a gente vai bater um papo, vai tomar um café e vai discutir a ideia do projeto. Estando de acordo com a ideia do projeto, a gente elabora para a associação. E o custo disso, 0,800. A gente não cobra pelo serviço, porque a gente já é professor da universidade, a gente tem os estudantes. E os estudantes fazendo esse trabalho, eles aprendem na prática como fazer e ajuda a comunidade como um todo a captar recursos. Essa é uma dinâmica que a gente tem feito ao longo desses 14 anos que a gente está à frente do escritório de projetos. Um outro ponto também, como é que está, eu digo isso, esse acesso e a abertura, que a gente sabe que uma boa parte dessas associações, eu digo isso a nível regional, principalmente essas cidades pequenas, ela tem muito acesso às secretarias do seu município. Como é que está essa parceria município e também a UESC, né, que de qualquer forma é a UESC, e como tem sido essas parcerias com esses municípios e se tem acontecido? Boa pergunta. A gente tem uma parceria muito legal, assim, com o município de Ilhéus, por exemplo. Nós temos 2 secretários que estão lá constantemente, né? O secretário de Desenvolvimento Econômico e o secretário de Agricultura. Ambos têm sido parceiros, a gente tem discutido políticas de desenvolvimento para o município de Ilhéus, e a gente tem também parceria com outros atores regionais. Por exemplo, o Fórum
dos secretários de Agricultura do território Litoral Sul, por exemplo. Então a gente envolve todos os secretários de Agricultura. A gente tem se envolvido também em discussão com a MURC. Pronto, tem parceria com a MURC também. Com a MURC também, para que a gente possa fortalecer um processo de desenvolvimento contínuo da região. Então a gente está disposto a colaborar na elaboração e captação de recursos para essas associações e cooperativas. A gente ainda não faz captação de recursos para pessoa física individual. Embora a gente esteja agora, num primeiro momento, elaborando um projeto grande, né? Quando eu falo um projeto grande, é um projeto que a gente pode solicitar até 25 milhões de reais para um empresário que traga uma inovação para a cacauicultura. Ele pode captar até 25 milhões de reais da FINEP, é dinheiro do Orçamento Público Federal, para incentivar a inovação. Agora, a ideia tem que ser muito boa. Por exemplo, uma ideia de inovação que o agricultor, como a gente está tendo problema hoje de acesso à mão de obra, que o agricultor possa chegar na sua propriedade, apertar um botão lá e que possa ligar, por exemplo, o secador de cacau, a barcaça e outras estufas, por exemplo. Então, a gente precisa pensar muito qual inovação seria extremamente importante para que esse empreendedor possa ter acesso a esse recurso. Já estamos chegando aqui praticamente ao finalzinho, nós temos aqui mais 3 minutinhos, o Everton está nos passando, e eu vou deixar 2 perguntas, professor, para o senhor, e esse é o momento, viu, Ederivaldo Benedito? Deixar 2 perguntinhas. Professor, quando o senhor olha para esses 30 anos do EPEC, qual a maior transformação que o escritório ajudou a promover no sul da Bahia, e qual é o sonho do EPEC para os próximos 30 anos? Bom, eu acho que o grande, assim, falar o grande, a gente tem o trabalho com as comunidades, mas o que eu acho mais impactante é o trabalho que a gente tem com os estudantes que participam disso. Então, quando a gente consegue colocar no coração de um estudante que é muito interessante trabalhar com comunidade, com associações, para a gente é um grande resultado. Né? Eu sou fruto disso. Quando eu trabalhei lá como estagiário, aprendi que é importante levar o conhecimento para as comunidades. Quando estudante eu fui, e hoje eu faço esse trabalho, levando também que esses estudantes possam fazer isso. Então a gente está criando atores que vão, amanhã ou depois, atuar no meio rural, ajudando as comunidades. Continuar o trabalho. A maior transformação seria essa? A maior transformação. E qual é, na verdade, o sonho, né, para o EPEC para os próximos 30 anos? Que a gente possa continuar fazendo isso durante 30 anos, que a gente possa aumentar a quantidade de estudantes que possa estar defendendo o associativismo, o cooperativismo e defendendo também o cacau cabruca da nossa região, porque isso é uma bioeconomia que nenhuma outra região tem no país. Agora, só rapidinho, com relação, por exemplo, à questão ambiental, como é que vocês trabalham também nessa perspectiva de ter um projeto para que o produtor seja remunerado pela preservação da Mata Atlântica? Sim, a gente tem trabalhado muito nisso na estruturação, por exemplo, como o cacau cabruca pode comercializar os carbonos sequestrados. Então, esse é um trabalho extremamente difícil de ser feito, né? Mas a gente tem trabalhado sim. A gente tem trabalhado também com projeto de restauração, né? Tanto aqui como lá no extremo sul da Bahia, a gente tem trabalhado com projeto de restauração florestal, ajudando os produtores a fazer o plantio de florestas e ganhando recurso com a madeira que está sendo cultivada ali. Então tá aí, esse foi o nosso bate-papo aqui com João Carlos Pádua de Andrade, professor da UESC, pesquisador, batendo esse papo aqui conosco. Doutor Rui Correia, chegando ao final do programa, né, doutor? Ótimo, um programa bacana, ilustrativo. Hoje cedo eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ele e agora, mais uma vez, ele ratifica essa questão da universidade, da academia, está buscando o pequeno produtor, a agricultura familiar e, sobretudo, a questão maior é de que esse centro, esse laboratório, formula o projeto, entrega a ponto. A demanda aí depende muito mais das entidades, municípios, secretários, demandar esse tipo de serviço de que a universidade pode oferecer a os nossos concidadãos. Então muito tá bem. Aí. Professor, muito obrigado pela sua participação e sucesso na caminhada. E estamos sempre aqui.
Eu que agradeço. Muito obrigado. Um abraço a Derivaldo Benedito, um abraço também para minha esposa Ana Paula, viu, Everton? Tá assistindo em casa aí. E para todos vocês que nos acompanham aqui no canal 24.2. Muito obrigado, Gilvan Rodrigues, nosso produtor, a Everton Araújo, nosso diretor, e a Barbosa Filho. Vai agradecer alguém, doutor Rui, pra gente concluir? Não, tá tudo bacana. Então tá aí. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Sábado, às 8 da manhã, na Rádio Interativa FM, com o programa Central de Política. E quarta-feira estaremos de volta aqui no canal 24.2. Um abraço, fiquem todos com a programação da TVI. Até lá, né? Até lá. Você assistiu ao Central de Política.